Bom, aqui estamos nós, mais uma vez, né, para sequência de conteúdo nesta atividade que nós estamos chamando de Caminhos da Autossuperação, né, uma proposta de oferecer reflexões, abordagens que falem um pouco desse universo interno nosso, né, e dos seus fenômenos e processos, para que a gente possa ter algum diálogo com a gente mesmo, além disso, algum tipo de recurso, né, muitas vezes para lidar com as situações a partir de nós mesmos. Aí, na atividade de hoje, então, a perspectiva é da gente poder falar, discorrer um pouco sobre a autossuperação de emoções tristes, né? A gente vai fundamentar principalmente na tristeza, mas pegando ela não no contexto isolado, um pouco mais integrado com os processos do comportamento e também com os gatilhos e outras emoções que a acompanham. Bom, sobre a atividade, né, a intenção é que a gente tenha, como já falei, repertório para fazer processo de autoconhecimento, né, a partir das premissas da educação de essencialidades, do qual eu, né, Lucas da Costa, aqui falando para você, sou um dos cofundadores da proposta pedagógica, desenvolvida também pelo Sistema Tempo de Ser, do qual eu sou um dos cofundadores. Escrevi, junto com uma amiga, 2 livros, né, que abordam um pouco do desenvolvimento desta educação e de como, né, é possível desenvolver o autoconhecimento a partir dela. Bom, emoções tristes, né? Vamos começar a construir um pouco aí da ideia do que isso pode representar para nós enquanto um sujeito, né, um ser que sente, né? Então, quando a gente vai falar de tristeza, a gente vai pensar num estado de ser que se relaciona com a imobilidade, o esmorecimento, o pesar, né? Sente-se tristeza diante de fatos danosos. Então, a tristeza ela está muito relacionada a, a um estado de impacto, né? E que, de alguma maneira, ela proporciona, ela causa em nós, causa no ser, um processo de morosidade, como se o tempo passasse mais devagar, como se as coisas ficassem pesadas, pesarosas, a própria agilidade, fluência, frequência da gente é impactada também por esse estado de sentir. E ela não acontece assim de maneira espontânea, ela precisa de um fator motivador, ela precisa de alguma coisa que, de alguma maneira, desencadeie o estado de sentir, tem que ter um objeto. Aquela tristeza no aspecto geral da vida, que a gente acorda, às vezes, sorumbático, como alguns dizem, aí nesse caso está mais ligado a processos melancólicos, que aí pode ter relações com algum tipo de transtorno psicológico, né, ou até mesmo psíquico, é necessário observar mais detidamente. Mas a tristeza, como uma emoção, ela está relacionada sempre a alguma coisa que aconteceu. Então, se você não tem uma personalidade, um comportamento voltado para as emoções tristes, daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre isso, e se você, porque a pessoa que tenha essa predisposição, ela estará mais disposta à melancolia, e aí a tristeza também vai acompanhar. Agora, se você não tem essas características, né, se você é uma pessoa que leva o seu dia a dia, faz suas coisas, e a tristeza acontece eventualmente, e se um belo dia você acorda triste, é porque aconteceu alguma coisa. Então, aí já tem um elemento importante de autorreflexão. Se eu não tenho uma característica de personalidade melancólica, triste, e fiquei triste, mas por quê? Não, por nada, não, acordei assim. Não, pensa de novo, avalia, porque alguma coisa aconteceu e desencadeou a situação. Pode ter sido uma frustração, uma expectativa, né, que foi criada e não foi atendida, pode ter sido alguma coisa no relacionamento, né, que foi falado ou mal interpretado, e às vezes a gente não confessa para si mesmo
essa situação, mas o sentimento ele não nega, né? Se aconteceu, ele está ali presente. Bom, o tipo e a intensidade da emoção associada à tristeza, né, a raiva, a mágoa, a culpa, a frustração, hostilidade, desespero, etc., depende do fato e da maneira pessoal de reagir a ele. Então, apesar da tristeza e das emoções tristes estarem relacionadas ao comportamento humano, e todos nós estarmos sujeitos a ela de alguma maneira, cada um de nós vai reagir de forma muito específica e muito peculiar, tanto no que diz respeito à intensidade, quanto nas características, né? Aí, as carinhas, né, dos vários tipos emocionais. Tem aquele que reage à tristeza com uma reatividade, ele fica mais com cara de raiva, mas analisando com mais detalhe, vai se chegar à conclusão da tristeza. Tem aquele que é mais emotivo mesmo, né? Então, fica choroso, as situações em geral tendem a provocar algum tipo de reação fisiológica, né? De impacto maior, né? Outros vão ficar ali na melancolia, outros vão ficar mais reclamões, então alguns ficam como que num estado de letargia, assim, com a expressão meio congelada, né? Mas todas elas relacionadas a uma reação a um fato triste, que foi sentido como triste. E isso está ligado a um tipo de personalidade, né? Isso aqui é um gráfico que é chamado de Big Five, né, ou 5 comportamentos prevalentes, né, do comportamento humano, que é a teoria de personalidade mais aceita e mais consolidada na atualidade, né, que propõe que, o comportamento humano ele vai variar num espectro, né, desses tipos de características, né, que pode ser que a gente fique bem no centro, né, de uma característica dessa, e tem os testes, né, psicológicos, isso aqui é psicologia pura no que diz respeito ali ao estudo do comportamento, né, e pode ser que a gente fique entre, né, ou até mesmo entre um e outro, ou às vezes correlacionando tipos de personalidade, né. Que segundo essa teoria, as características de personalidade de abertura, né, que é essa openness, começa ali, né, no azulzinho ali, é a abertura, aí vai ali para conscientiousness, que é a conscienciosidade, a extroversão, agradabilidade e neuroticismo. Nesse caso aqui, o neuroticismo é onde eu mais me enquadro, assim, que está ligado às emoções tristes, né? Aquela pessoa que ela é mais afeita à introspecção, ao ficar pensativo, reflexivo, melancólico, não quer dizer que é deprimido, que a depressão já é um transtorno mental, né? Nesse caso aqui, é um traço de personalidade. Então, procure anotar aí essa ideia, né, do Big Five, né, os 5 grandes da personalidade, porque depois a gente vai fazer uma correlação interessante aqui com isso. Só lembrando, né, que emoção é a reação imediata, espontânea e inconsciente sobre uma situação. Então, quando a coisa acontece e o corpo reage, né, com a cara, com o coração disparado, com o suor frio, quando o corpo se prepara mediante um estímulo. Essa é a emoção. O sentimento é a resposta comportamental a médio e longo prazo ante o fato, a si e as pessoas envolvidas. Então, acontece uma situação, ela produz em você medo, raiva, nojo, né, que é o processo de afastamento, ela produz a fúria, no que diz respeito também à raiva, ela produz alegria, ela produz tristeza, aí isso é a emoção. E aí, naturalmente, ela vai se associando a processos de comportamento, né? E, à medida que o tempo vai passando, aquilo permanece, né?
numa ressonância. Essa constância, essa permanência do sentimento, da emoção em face do comportamento, é o que vai ser chamado depois de sentimentos, né? Como eu me sinto. As emoções são públicas, né? Os sentimentos são pessoais, né? Mas ambos são respostas sociais para o caráter gregário humano. Então, no que diz respeito à emoção, você não tem como esconder, assim. Pode ter uma série de processos de contenção, né? Que vai tentar mascarar, vai tentar guardar, mas uma parte do seu corpo vai reproduzir isso, né? Vai somar isso de alguma forma. O sentimento já é uma coisa, é uma abstração, é trabalhada no nível de consciência da pessoa, de acordo com seus valores, de acordo ali com a particularidade dela. E aí já é uma coisa íntima, própria, que pode ser partilhada somente através da construção da linguagem, assim, quando você relata, quando você transfere. E nem sempre esse relatar ele é a tradução do que realmente acontece, né? Mas tanto o sentimento quanto a emoção, ele existe no ser humano para fazê-lo se relacionar, para produzir um processo de conexões. Então, todo o cabedal emocional e sentimental, ele serve à perspectiva de que o ser humano precisa de outro e se relacione com o outro para desenvolver seus interesses, seus objetivos de sobrevivência. A combinação entre emoções, sentimentos, comportamentos e interações sociais compõe o humor. Tá? Então, à medida que a gente tem emoções, que a gente começa a pensar ou a ter uma abstração em relação a ela, né, ou sobre os fatos que ocorreram, da maneira como a gente se relaciona, que eu ajo, e da maneira como agem comigo, o resumo disso a gente chama de humor. Então, nisso daí está envolvido as situações, as relações, a forma de sentir e a forma de reagir. Tudo isso envolvido no processo vai compor, então, o humor. E aí as carinhas retratando, né, no caso aqui, mais para as emoções tristes, a tendência do humor relacionado ao sujeito. Bom, a definição de humor que se tem hoje em dia, né, ela é atitude ou tendência emocional para reagir para reagir favorável, né, que é o bom humor, ou desfavoravelmente, que é o mau humor às outras pessoas. Então, nas relações, né, a depender dos sentimentos e do comportamento e do tipo de emoção, você tem uma caracterização de humor. E a etimologia da palavra, está relacionada a fluido, linfa, justamente por isso, porque existe aquela ideia, aquela noção de que o humor é uma coisa líquida, é uma coisa maleável e que está constantemente em movimento dentro de nós, como se a gente fosse um vidro que é chacoalhado pelas pessoas, pelas circunstâncias ou de forma voluntária. E à medida que se chacoalha, que se move, ele adquire um formato, ele adquire uma característica. Quem desenvolveu primeiro essa noção, né, que fez as primeiras observações e vai trazer, né, como uma propositura de que é uma coisa que acontece no ser humano, foi o Hipócrates, né, um filósofo, né, considerado o primeiro médico, né, da história, né, fundador da ciência da medicina, que considerou, né, para falar do comportamento humano. E quando se falava de um machucado, né, de uma infecção, de algum tipo de reação na pele, ou algum tipo de dor que a pessoa estava sentindo no corpo, era uma coisa mais objetiva. Agora, as alterações do humor era uma coisa mais difícil assim, de analisar, né? E tudo era atribuído ao caráter metafísico, né? Então, das relações com o invisível ou com as divindades. O Hipócrates foi a primeira pessoa assim, que considerou que pudesse ter alguma coisa no próprio organismo humano
que influenciasse nessas alterações. E aí, por isso, então, de humor, porque, na opinião dele, né, na pesquisa que ele fazia, eram as alterações dos humores, ou seja, dos líquidos corporais, que produziam as alterações do comportamento, né? Então, do sangue, que não é propriamente o sangue das veias, mas era um outro tipo de sangue que circulava dentro do sangue. A bile amarela, né, que está relacionada ali a alguns tipos de... fugiu a palavra. Mas que estava relacionada ao vômito, quando a pessoa ficava gripada, né, ou coisas do tipo assim. A fleuma, né, que era um comportamento também ligado ali a uma pessoa de mais baixa energia e aquela indisposição, e a bile negra, que no caso era um tipo de comportamento ligado à melancolia, tristeza e coisas do tipo. Bom, é aqui, né, aquela imagem anterior, ela é da Idade Média, né, que foi muito utilizado esse conceito, né, dos humores. É aqui uma traduzida aqui para nós, né? E no caso do Hipócrates, ele fez toda uma construção em cima de vários aspectos, né? Que aqui tem o quadrado que estava ligado lá aos pitagóricos, né? E ligado ao número 4, que aí ele pegava alguma coisa ali das estações do ano e dos elementos, eles tentavam meio que juntar tudo para dar certo, né? E isso era em acordo com a concepção humana, né? A concepção de ser humano e de natureza, que o ser humano, no caso, era o fundamento de tudo que existia, né? Não é a concepção que nós temos hoje do ser humano como uma parte de um processo. Não, o ser humano ele era a síntese, né, da criação. Então, tudo partia dele. Nesse aspecto, os humores, então, tinham o seu correspondente corporal nos órgãos, tinha o seu correspondente comportamental na forma como o humor circulava no organismo, né? Aí o melancólico, o colérico, o sanguíneo e fleumático, tinha uma correlação com os elementos da natureza e com as estações do ano, né? Porque aí, dependendo do período, a pessoa ficava mais ou menos alterada pelo humor. Essa teoria ela perdurou por quase 2.000 anos, né, e baseou tratamentos como a sangria e os banhos, né? A sangria era um tipo de tratamento que a pessoa tinha uma doença que ninguém sabia o que podia fazer por ela, né? Aplicava erva, rezava, fazia de tudo que se podia. E aí, quando não dava mais e a pessoa continuava doente, aí colocava ela, prendia ela, fazia um torniquete e fazia um corte, né, para que ela pudesse sangrar. E com isso, a ideia de que o sangue ia renovando, ia purificando, e a doença ia saindo da pessoa. Ou então, banhos, né? Que coisa, né? Dar banho na pessoa para a pessoa sarar, né, de uma doença. Mas nesse caso, os banhos eles poderiam ser mornos ou frios, a depender justamente do tipo de bile que tivesse atuando. Que se fosse uma bile se fosse uma bile quente, né, se fosse um humor quente, aí o banho recomendado era o frio. Se fosse uma bile fria, o banho recomendado era o morno. Então, sempre contrapondo, para produzir o que se chamaria de um equilíbrio, né? Aí a pessoa estava mal, tomava um banho, né, ficava renovada, melhoradinha, funcionava, né? Beleza. E aqui, olha que interessante, né? A gente tem, hoje a teoria dos humores ela não é mais usada, né? Existem aí pessoas que fazem suas leituras, mas ela não faz parte de um processo de tratamento, né? Convencionalmente aceito. No entanto, né, quando a gente vai ali tentar compreender o processo da, da teoria da personalidade, né, as características da personalidade, a gente encontra uma leitura similar, né, em que características, dependendo do processo de interação entre
interno e externo, né, com o ambiente, com relações, você tem uma caracterização e uma alteração dessas caracterizações. Então, apesar de serem coisas diferentes, né, são tentativas, né, mais ou menos claras de entender aquilo que nós somos. Né? E ponto para o Hipócrates aí, que 2.500 anos procurou um fundamento. Né? Então, assim, né, a teoria dos humores, ela e a característica da personalidade é como se fosse ali uma esponja, né? Não o esponja, né? Uma esponja, mas uma esponja molhada, né? Que à medida que se interage com ela, ela emite, né, algum tipo ali de resposta, né? E aí tem o surgimento da psicoterapia, né? Que vai espremer a esponja. Então, para você alterar o humor, você já não dá nem banho nem faz sangria, né? Você vai espremendo ela, você vai perguntando, você vai investigando, você vai tentando tirar dela aquilo que está ali dentro para conseguir entender o que se passa, né? E correlacionar com o humor da pessoa. E a farmacoterapia, né? Que é alguma substância que altere esse líquido interno. Então, daquela ideia de sangrar, da ideia de dar banho, evolui-se para um processo de melhor análise dos humores e depois se desenvolve um outro conceito sobre a mediação de fármacos com esse processo interno, né, com essas alterações emocionais. Tudo isso numa tentativa de conviver, de conter, de controlar as emoções ou as suas alterações, sobretudo as emoções tristes, né? No sentido de contrapor àquele estado. A psicoterapia e a farmacoterapia não são evoluções dos tratamentos para a teoria dos humores. A teoria dos humores ela fundamentou tratamentos durante quase 2.000 anos e a perspectiva humana de compreender, né, melhor o processo levou a esses dois tipos de abordagens, né? Psicoterapia e a farmacoterapia, que de alguma maneira tenta interagir, né? Tenta mediar esses processos dentro do sujeito. E chegamos hoje, né, à circunstância de que o tratamento medicamentoso é o soma de todos os medos, né? Soma é um item, né, um elemento desse livro aí, né, do Aldous Huxley, que é um autor de ficção científica, que escreveu, né, na década de 30, esse livro que é o Admirável Mundo Novo, onde ele propõe uma sociedade distópica, no caso, né, que é uma sociedade autoritária, que controla, né, os seres humanos de diversas maneiras, né, os seres humanos não nascem mais das mulheres, eles nascem por sequenciamento, lá, por controle de natalidade, a sociedade é totalmente organizada, as pessoas são controladas no que diz respeito àquilo que ouvem, comem, veem, e tomam um medicamentozinho que faz elas se sentirem felizes, né, o tempo todo. Né, elas aceitam aquele tipo de sociedade justamente porque ela é tratada, né, aquela pessoa ela é tratada com essa pílula, né, como é chamado lá no livro, que é o soma. E de certa maneira, né, a gente vê o pensamento expansivo do Huxley, né, porque de certa maneira é o que acontece hoje em dia, né? A gente tem a farmacoterapia se inserindo em vários sentidos e isso tem suas vantagens, né? Não é uma crítica, né? É uma reflexão sobre o nosso caráter ou aquilo que nos move enquanto sujeitos. E hoje em dia as pessoas elas em geral não se relacionam muito com os seus estados de sentir ou com as suas alterações de humor, porque, de certa maneira, existe alguma coisa que contrapõe a isso. Né?
seja no sentido de tratar, de melhorar, seja no sentido de anestesiar. E aí, né, da busca do bem-estar à negação de si mesmo, né, e o excesso de positividade. É nesse aspecto que eu gostaria de refletir junto com você, porque, como eu disse no começo, a tristeza é uma reação, né, às situações que nos acometem, que nos atingem de alguma maneira. Essa reação, ela é uma linguagem, ela é algum tipo de posicionamento frente àquilo que está acontecendo. E, assim, eu concordo que a gente não fique triste constantemente, porque há, nesse aspecto, uma depreciação da nossa capacidade de ser. Porém, toda a negação da tristeza será também uma negação de nós mesmos. Porque, automaticamente, ultrapassar sintomas, passar por reações, sem fazer nenhum tipo de construção ou nenhum tipo de consideração sobre as origens, o que está acontecendo, quais são as escolhas que eu estou fazendo, qual é o tipo de convivência que eu estou tendo, que tipo de relação eu estou buscando, quais são as minhas expectativas, sem nenhum tipo de análise, atribuindo pura e simplesmente aos fatos, às situações, a responsabilidade daquilo que acontece, aí existirá naturalmente uma negação de si mesmo. E a partir daí, o excesso de positividade, ele vai produzir uma sobrecarga, porque é como se nós fôssemos obrigados a sermos felizes. É como se houvesse um mantra, né, uma prescrição de que a vida ela é feita para a autorrealização, para suprimento dos desejos, e eu tenho que cumprir com essa meta. Eu preciso ser alguém feliz, realizado, porque eu tenho de tudo, ou se eu não tenho, eu posso buscar, e se eu estou buscando e não estou conseguindo, eu posso me esforçar mais ainda, e se eu não estou me esforçando o suficiente, é porque, assim, aí não dá mais, né, aí, aí, porque aí você é fraco mesmo, né? Mas, quer dizer, existe uma negação de nós mesmos na negação dos sintomas ou das emoções que nos abalam, sobretudo as tristes, porque elas vão falar dos processos de alterações daquilo que está nos incomodando. Nós não vivemos, mantemos apenas uma aparência de vida. Pensamos apenas em evitar a morte e toda a nossa vida é um culto à morte. É genial, genial, Deleuze. Um tratado que ele fala, né, sobre Spinoza, um autor que eu estou estudando atualmente, encontrei essa pérola lá no livro dele, porque de fato é isso, né? A negação de nós mesmos, ela está relacionada à nossa impossibilidade de nos sentir como nós realmente somos, né? Aquilo que nós realmente temos dentro de nós. Nessa perspectiva, é o medo de sentir, porque dói. E esse medo, ele nos faz, então, negar aquilo que nós somos como um potencial de viver e de sentir, e, de certa maneira, ficar pensando constantemente naquilo que vai nos atingir, naquilo que vai nos prejudicar, naquilo que vai, de certa maneira, nos causar a morte. Então, se eu vivo pensando ou evitando uma coisa constantemente, eu a cultuo, né, indiretamente. E aí, a inventividade, né, diante da hostilidade do mundo, né, porque a natureza é inventiva. Aqui eu trouxe a imagem de um cacto, né, florido, para mostrar essa realidade, né? Um cacto que é um filho da aridez, né? Ele é produto da hostilidade e dentro do seu caráter, né, de força, de robustez e também de beleza. Você pode até receber de mim, assim, um chocolatezinho de vez em quando, você pode receber uma flor, mas se você receber um cacto de mim, ó, é porque eu te considero muito. Estou sendo sincero, é uma das formas de vida que eu mais admiro na natureza, pela sua capacidade de superação, assim. Para mim é um símbolo, né, uma demonstração de que
a vida ela é capaz de transpor. E o fato é que nunca estaremos preparados para tudo. Nunca. Pode ter o melhor psicólogo do mundo, aí a Denise, à sua disposição. Né? Você pode ter os melhores psiquiatras e receita do melhor tipo. Você pode desfrutar de tudo que a tecnologia, a economia, todas as IAs possíveis, mas a gente não está pronto para tudo, porque nós somos seres em construtividade, nós somos seres sensíveis, reagindo a um processo de vida que acontece de forma real, em tempo real. E, nesse aspecto, é a consideração que se faz, né, de vamos armar, então, os nossos castelos, né, e nos preparar para essa hostilidade do mundo, ou vamos continuar vivendo? Como um jardineiro, podemos dispor de nossa intuição e pendores. Como um jardineiro, podemos dispor de nossa intuição e pendores e realizar o que poucas pessoas sabem. Ou seja, cultivar as sementes da cólera, da piedade, da curiosidade e da vaidade de maneira tão fecunda e rendosa como se cultiva uma bela árvore frutífera em uma treliça. Aqui um outro filósofo que eu gosto demais, né, que é o Nietzsche. E nessa onda, né, o Nietzsche ele vai construir, junto com outras coisas, uma crítica muito feroz ao utilitarismo, nascido principalmente na Inglaterra, né, que é uma corrente filosófica da Inglaterra, do século final do 18, começo do 19, e vai propor, então, que a gente deva buscar a felicidade, trabalhar em torno dela, tal. Eles têm a forma deles lá de pensar. E o Nietzsche diz que isso é covardia, né, que isso é tolice, porque é uma alienação do processo da vida. Porque a alegria bate em nós, mas a tristeza também bate em nós. A vontade de viver, ela acontece em nós, mas a melancolia, a maldade, a raiva, tudo isso faz parte do nosso jardim, tudo isso compõe a fecundidade, né, do nosso ser, e que ao invés de sufocar as nossas sementes, a gente deveria aprender a cultivá-las, né, e ir cuidando, sabendo, né, que tipo de planta, que tipo de flor eu vou querer nesse jardim. Respeite o seu processo, mas não adie muito o encontro com sua tristeza. É nessa perspectiva que eu vou falar de superação ou autossuperação das emoções tristes, né? Porque a tristeza ela vai anunciar um caráter, né, de sentir que é peculiar, que é seu, e vai mostrar que alguma coisa está acontecendo. É a sua hora, é o seu momento de se observar, é o seu momento de se sentir. E é lógico que se isso perdurar, se isso for um desgaste, se isso começar a trazer malefícios, né, ou prejuízos em outras áreas da vida, você tem que procurar apoio. Sempre coloco isso nos meus argumentos. Mas aprender a sentir e a dialogar com você mesmo é mais importante do que a busca por socorro. Na hora que o bicho fica feio, você precisa de socorro. Ótimo. Mas, passado aquele momento de urgência, é necessário a construção desse diálogo consigo mesmo. E para encerrar, né, poesia, que eu também gosto demais e de alguma forma sempre nos engrandece. O Guardador de Rebanhos. É só um trecho, tá? Da referência está ele inteiro para você depois se deliciar. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando se esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Que bonito, né? Escrevendo o entardecer e a melancolia, né? A tristeza que vem junto com a paisagem. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma,
quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Do Fernando Pessoa, esse grande tradutor, né, dos fenômenos internos. Assim, poesia a gente não explica muito, tá? Mas só queria tirar aqui uns elementos de reflexão, né? Que eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse, né? Porque, quer dizer, eu sou um pastor do meu aprisco, né? Do meu próprio rebanho de sentires, né? E como um pastor que está lá com o seu rebanho pastando, né? E bem guardado, e se senta muitas vezes para olhar, sem gente, né? Na solidão de si mesmo, e, de repente, é invadido por um sentimento, né? Ao observar uma paisagem, ao ver um fenômeno, como no caso no pôr do sol, né? Uma lembrança, alguma coisa, a tristeza vem. E vem dessa maneira, né? Como a noite entrada como uma borboleta pela janela, né? A noite vai chegando e a emoção também, aquela tristeza às vezes vai nos tomando. Mas a minha tristeza, né? É sossego, porque é natural e justa. É a compreensão de que é uma parte do meu rebanho. E é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Quer dizer, você aceita e reconhece que este sentimento e que está relacionado a ele e outros e a sua forma de sentir é a sua forma de ser, a sua forma de viver. É isso. Um pouco diferente aí do que eu tenho trazido, né, de outros materiais, porque o meu apelo é justamente nesse aspecto, né? Sentir, aprender a sentir. Eu faço uma crítica, uma autocrítica a essa positividade. Muitas vezes, assim, eu fui... Me colocaram, né? Falaram para mim que eu, como construtor de uma ideia, ou alguém que reflete sobre o ser, dava muita importância aos sentimentos negativos ou às coisas ruins, né? Coisas assim. Então, me falaram isso já. E aquilo me fez pensar, né? E quando acontece assim, né? E ao longo do tempo, o que eu fui considerando é que é uma parte de nós mesmos que é negada. E, como parte de nós mesmos negada, ela merece ser considerada. Uhum. Então, a autossuperação das emoções tristes está diretamente ligado ao processo de autoaceitação, no que diz respeito ao seu interesse, a sua intenção de investigar, de saber, de querer entender por que aquele processo está acontecendo e está te entremeando. Lucas, a Mara, durante sua exposição, escreveu: faço sangria até hoje. Muito bom, mano. Ela podia começar falando para nós como é que é isso. Muito bom. Boa tirada. Você não quer falar, Mara? Nem sei se ela está ouvindo. Mas é isso mesmo, né? Tem até um texto do autor português lá, não esqueci o nome. Eu até já escrevi um texto sobre isso, né? Que ele diz que admira, né, quem tem coração de pedra, né? Porque o dele é de carne e sangra todo dia, né? Então, é desse jeito mesmo, a gente sangra mesmo. Lucas, eu fiquei pensando nessa questão Mas dos 5. Se ela quiser falar, eu espero ela. Então, na verdade, eu uso, né, a sangria quando eu vou fazer a minha... que eu faço uma massagem, e ele é uma massagem bem oriental. Ele é mais osteopata, né? Quando eu tô com muita dor, sim. quando eu preciso equilibrar os meus chakras, essas coisas
toda, ele Sim. faz sangria no meu orelha, no meu ouvido. E Ah, acho sim. que coincide bem, ele usa bem isso aí ainda, e então esse método é usado até hoje, eu acredito nisso aí, eu acredito. Por Sim, isso que quando sim. ele fala, eu faço sangria até hoje, é esse tipo de sangria que eu faço. Certo. A bateria tá baixa. Legal, legal. Existem, né, terapias que são chamadas As de coisas alternativas, evoluíram, né? É, mas a essência continua a mesma, né? Eu Sim. acho. Mas não é com sanguessuga, não, né? Fios, essas coisas todas que ele usava antes, é claro que tem uma evolução grande hoje, mas ainda são usados. sim, Eu sim. uso banho frio, uso banho quente. Eu uso mais o banho frio, né, como terapia. Então, Uhum. Então, aqui temos alguém com experiência prática, né, da coisa, né? tá Do mudo equilíbrio agora. dos humores, né? Mara, você usa com sanguessuga ou com agulha? Só que ela ouviu? Mara, é com Não sei o que sanguessuga ou com aconteceu aqui, que eu tô agulha? muda. A gente está te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Só que ela ouviu? Acho que ela não ouviu. Falar para você no ouvido, deve ser com agulha. Deve ser com É. agulha, né? Isso. Porque sanguessuga não dá para fazer no ouvido. É. Ô, Lucas, mas eu acho, falando na... A gente tem... Marilene, só um pouquinho que o Eduardo estava começando a falar. Perdão. Não, tranquilo. Não, eu ia perguntar sobre essa questão das 5 dimensões da personalidade, né? Uhum. E até que ponto a gente consegue alterar isso de fato ao longo da vida, se altera ou não, né? Uhum. Isso, se eu entendi bem, Uhum. tem uma, assim, tristeza, ela é associada a um fato, né? E o sentimento é como eu lido com aquilo ao longo do tempo, né? Isso. Então, Exato. eu queria entender melhor essas relações aí. Uhum. Sim, existem alguns tipos de abordagens que vão considerar, né, a psicologia cognitiva, ela vai considerar que com algum tipo de trabalho é possível você alterar certos elementos das atitudes, né, ou dos comportamentos. Tem alguns trabalhos também no que diz respeito principalmente quando se fala de trauma, né, ou de superação de eventos pós-traumáticos, que trabalha com as terapias de memória e de estimulação indireta, e tudo isso pode alterar o comportamento. Agora, o estudo, né, da teoria das personalidades vai falar que a gente tem uma estrutura fundamental e a gente se move nos limites dela. Então, no meu caso, né, como eu falei, eu tenho uma característica neuroticista, né, que ela é mais ligada à introspecção, ao silêncio. Eu facilmente eu fico triste, eu fico melancólico. Situações, elas, sei lá, um pedaço de pano caiu no chão. Aquilo para mim já é uma reflexão que pode ser construído, tal. Eu tenho essas coisas assim. E ao longo do tempo, né, eu fui aprendendo a ver que algumas coisas era superlativizadas assim por mim, outras que eu tinha receio de falar ou de me colocar, eu fui meio que superando isso, né, e procurando expor minhas opiniões, minhas ideias sobre certas coisas. Então, partes do comportamento a gente consegue alterar, no que diz respeito à forma de sentir, à forma de reagir, ou a forma também de conduzir certos processos. Mas aquele quadrante que você está inserido, ele vai ser o seu. Eu te pergunto assim, porque eu sempre fui ao contrário, eu sempre fui uma pessoa bem extrovertida, né? Uhum. Mas mais recentemente, eu não sei se por conta da idade, eu passei a
ser mais reflexivo, né? Uhum. Mas eu não sei se isso é uma mudança permanente, de fato, eu ainda estou estudando se é isso ou não, ou se é apenas um período, né? Eu não... por isso da minha curiosidade, se isso se alteraria ao longo da vida, ou se é, enfim, né? Eu acho que ainda vou descobrir, né? Aí é necessário analisar algumas coisas de forma mais detalhada, né? Se de repente essa sua mudança ela aconteceu por alguma situação mais específica, que daí isso pode, de alguma forma, retratar, né? Aí a Denise até Sim, pode falar melhor sobre isso. Ela pode retratar algum tipo de trauma, né? Ou de alteração, né, que daí precisaria de uma observação mais sim, atenta, né? sim. Para não virar, de repente, doença mental, né? Algum tipo de transtorno mental. Ou se realmente está acontecendo um processo de maturação, de desenvolvimento, ou até mesmo, aí era uma coisa assim muito interessante para você aprofundar e desenvolver um processo de autoconhecimento, se você não está voltando para a sua característica que, na verdade, era original. Se você, na verdade, sempre foi, mas É, devido à necessidade ou às situações da vida, você, de alguma forma, criou uma parte, né, uma persona mais ligada à extroversão, mas que, na verdade, você sempre se enquadrou num caráter mais introspecto ou reflexivo. entendi. Aí teria Legal. que percorrer detalhes, né, Sim, sim, desses sim. dois É, processos. percorrer. Obrigado. Sim, Marilene. Então, eu só ia comentar aqui, às vezes eu acho que a gente teve uma educação muito rígida em não ficar pensando coisas negativas. Então, você tinha que esconder a tristeza, entendeu? Então, sempre a fé, pensamento positivo, a religião fazendo você se levantar na marra. E é difícil você apagar uma formatação dessa, entendeu? Sim. Você ficar olhando para os teus... hoje eu estou na educação de especialidade e eu já estou percebendo que meu corpo emocional oscila o tempo inteiro. Então, estou aprendendo a olhar para ele, lidar com isso. Mas não é fácil, não. Ver, dar nome e sobrenome para sentimentos e emoções é um desafio. Eu acho que é o maior desafio, não é, da psicologia, Denise? Mas é importante você ver que você manifesta de alguma forma essa tristeza. Mesmo que você aprenda Não. a ser positiva, aprendeu a não colocar ela para fora, ou ter fé, mas de alguma forma essa tristeza, até eu achei interessante o que o Lucas trouxe, porque ele falou que a tristeza, agora, vê se é isso mesmo que eu entendi, que tem várias formas de se manifestar. Isso, exato. Tristeza pode ser através da raiva, né, de todas aquelas manifestações que seriam comportamentos. Uhum. Eu posso não ter cara de tristeza, mas ter a minha tristeza e passar ela de alguma outra forma. Por isso que o autoconhecimento é importante, para a gente poder entender como é que funciona em mim, né? Porque pode ser diferente de pessoa para pessoa. Entendi. Exatamente. A colocação ela é bem nesse aspecto, assim, de que, de fato, a gente tem uma cultura que faz um processo de encapsulamento do sentir. Essa é a questão, porque nem é tanto da cultura religiosa, porque, ao contrário, a cultura religiosa, ela enaltece, né, o sofrimento ou as dificuldades como uma forma de merecer uma justiça, né? Então, a gente é filho do pecado e estamos aqui, né, no caso a religião, que diz respeito aqui à nossa cultura religiosa cristã, né? A gente é filho do pecado e a passagem pelo mundo é a forma da gente, né, de redimir esse pecado, né, sobretudo na figura do Salvador. Então,
sofrer como Jesus sofreu é a nossa forma de merecer o céu. A partir do século XIX, final do século XIX e começo do século XX, que essas emoções, os comportamentos, eles começaram a ser abertos ali para entender tal, houve-se aquela perspectiva de que talvez a gente pudesse tirar isso da gente, né? De que a gente pudesse se livrar da parte ruim da vida, da parte triste da vida. E o que a gente está descobrindo, né, hoje, isso que eu chamei de excesso de positividade, é que não tem jeito, isso faz parte. E que ao invés de pensar em formas de solucionar, de melhorar, de tirar a gente disso, a gente precisa de formas de se relacionar com esses estados, né? De maneiras de estar com eles e passar com eles pela vida, porque eles nos compõem. E como disse você, a gente vai ter um monte de tristeza na vida. Exato. Mais tristeza do que alegria. Vamos passar por várias etapas tristes. Pois é, e essa cultura de excesso de performance, né, da necessidade de ter uma performance sempre alta, né, para mim, eu trabalhei em indústria durante muitos anos, né, indústria privada, é o tempo todo em alta performance, né, e você não se permite errar, né, e quando erra, você não tem tempo para maturar aquele sentimento, né. Então, assim, a gente está falando aqui de um convívio social, enfim, mas na vida empresa, na verdade, é bem complicado isso, né? Isso. Nunca lidei muito bem com isso. Exato, mas essa cultura, ela tem essa cultura social, ela tem uma influência justamente dessa cultura corporativa. Foi nela que nasceu essa ideia de que o ser humano mais bem preparado, ele melhores condições, ele rende mais, ele é alguém mais produtivo. E nesta perspectiva, as coisas que eram trabalhadas, né, as coisas, assim, os argumentos, a construção de conhecimento de comportamento que era trabalhado dentro do ambiente corporativo, ele foi de alguma forma ganhando um status de valor de vida. Então, porque você trabalha para poder comprar as coisas, para poder ter as coisas. E aí o sujeito que ele tem uma casa legal, que ele tem um carro legal, que ele viaja, ele tem uma boa profissão, ele é respeitado socialmente, é porque ele tem essa performance. Então, isso não é mais valor profissional, isso é valor de vida, né? Eu sou assim, mas a questão é que a gente não é assim. Não é assim, né? Porque a gente só é assim à custa de profissionais que nos tratam ou de medicamentos que dão suporte para a área cognitiva. Porque no duro, na realidade mesmo, a gente é frágil, a gente vai chorar, a gente vai tremer na base, a gente vai esquecer, a gente vai ser demitido, a gente vai falir, a gente vai perder, né? A gente vai passar pelas sementes das adversidades de uma vida. Né, Alexandre? Sim. Provocando ela, né? Todo mundo, ninguém escapa. Ninguém escapa, né, Marilene? Provas e expiações ainda simboliza bem. Fala, Lê. Eu achei bem interessante a frase que você disse, que o sentimento não nega. E, assim como a Marilene falou, essa formatação devido à rígida religião, a religiosidade, né? E também o que o Eduardo falou sobre a performance alta, esses dois componentes, assim, hoje, assim, influenciam muito na minha vida, por exemplo, né? Porque eu tive uma religião bem rígida, isso formatou a minha personalidade, e essa alta performance que a gente busca diariamente, ela traz um custo, assim, para a nossa psique, nossa saúde mental, nossa saúde corporal. Por exemplo, né? Hoje eu fiz uma sessão de massagem e a fisioterapeuta falou que eu tenho muita tensão nos ombros e foi assim bem difícil, né? Passar aquele processo.
devido ao estresse acumulativo do dia a dia. Então, assim, o sentimento, ele não nega. Isso realmente reflete no nosso corpo, na nossa mente. Exato, exatamente. Excelente colocação. Porque essa concepção que a gente está colocando aqui, apesar dela ser óbvia quando a gente pensa, né? Eu sinto, eu tenho, tal, mas no dia a dia não é tão óbvio assim. E a gente tem um modelo de convivência, um modelo de sociedade que estabelece para a gente o contrário disso. Porque se essa realidade fosse considerada, isso seria considerado nos ambientes de trabalho, seria considerado nos ambientes de familiares, nos aspectos de relacionamentos outros, né, na arte, em vários aspectos, né? Então, hoje existe uma negação desse lado da vida e isso vai cobrar seu preço. E eu vejo, tanto na cultura corporativa, assim, eu vejo que é muito dos americanos em si, né? Os europeus, Sim. eles já lidam diferente com isso, né? Até na questão da igualdade entre homem e mulher, né? Que os homens ficam em casa para cuidar dos filhos, por exemplo. Então, eles lidam melhor com os sentimentos do dia a dia, né? Com as frustrações, enfim. Mas o que eu acompanhei dos europeus, eles são mais equilibrados nesse sentido aí. Os americanos não, são mais realmente performance o tempo todo, né? Independente se é homem ou se é mulher. Essa ideia de performance americana, ela é totalmente influenciada e fundamentada no utilitarismo inglês. Ela começou lá, né? Um sujeito chamado Stuart Mill, Industrial, né? que ele, ligado ao liberalismo econômico, né? Ele estabelece essa relação meio direta, assim, entre o que faz bem você mantém e vida que segue. O que faz mal você exclui e deixa de lado, não liga muito para isso não, né? Só vai te atrapalhar. E a partir disso, várias concepções assim de econômicas, administrativas, políticas, né, foram sendo adotadas. E outra coisa que eu fiquei pensando, desculpa, pode falar. Não, pode seguir. Não, eu ia mudar de assunto. Pode ser, aí depois, se for o caso, a gente volta. Não, que eu fiquei pensando naquela questão da sangria, mas assim, de qualquer forma o banho era bom, né? Se era morno ou gelado, já ajudava. Época, eu acho que já ajudava muito, né? Porque a perspectiva desses tratamentos era totalmente empírica, assim. Cada situação era uma experiência, né? Então, deu certo? Deu certo. Opa, conseguimos aqui. Agora, assim, as relações de causa e efeito só quando começaram a abrir os corpos, isso foi lá, século XIV, XV, e na surdina, né? Porque não podia tal. E entender melhor como era que nem o tratamento psiquiátrico, no começo era eletrochoque, né? Tirar pessoas dos estados, às vezes, catatônicos, depressivos, Sim. que não saía de forma, não tinha medicação na época, era o choque que dava. É lógico que ficou mais tempo que deveria o choque na psiquiatria, né? Sim. Mas foi como a sangria do lado físico, o eletrochoque foi para o lado psíquico, o lado psíquico das pessoas, né? Sim. Ou então há também a hipnose, que foi o começo de Freud, foi fazendo hipnose nas pessoas para descobrirem traumas e situações com elas, né? Sim. Usou já muita coisa nesse mundo para poder chegar para conhecer esse ser humano e a doença dele e o que ocorre com ele, né? E está num ponto no mundo que até eu, como psicóloga, falo isso, que é o autoconhecimento é o que pode realmente dar esse entendimento maior de si mesmo, é você conhecendo como você foi formado. E sabe, Eduardo, eu falo muito que você perguntou da mudança, se eu posso mudar, eu gosto de fazer a comparação com o computador. Se você compra uma máquina, um notebook ou um PC qualquer, se você
põe um sistema operacional, aquilo aí não serve para nada, né? É um monte de ferro lá, de coisas. Então, você precisa de um sistema operacional, seja o Linux, ou seja o Windows, você precisa instalar aquilo. Aí, depois, você vai colocar um monte de aplicativo, um monte de programa. E aí, o meu notebook é diferente do Lucas, diferente do seu. Eu tenho um monte de coisas que tem a ver comigo. O meu celular também tem um monte de aplicativo que não deve ter no seu, não deve ter no do Lucas. Agora, o sistema operacional é o mesmo. Seja o iPhone ou o Android, seja o que for, precisa de uma base. E essa base, você tem uma base própria, como eu tenho a minha. Agora, eu posso botar um monte de outros aplicativos nessa base para ir fazendo, vivenciar de outras formas a vida. Mas a base, aquela que a gente olhou lá atrás. E foi um sistema operacional instalado, não por você, na sua inconsciência, pela família, pelo pai e pela mãe. Sim. Desconhece. Sim. Por isso que o autoconhecimento é mais importante, a gente conhecer essa base primeiro. Conhecendo essa base, a gente pode fazer um monte de outras coisas. Vou perguntar para meus pais como é que eu era quando era pequeno, Lucas. Porque eu tendo a achar que eu sempre fui bem porra louca. Certo. É porque daí tem a sua forma de ser e a sua forma de sentir, né? Elas estão Sim. correlacionadas, mas existem Sim. diferenças. Sim. É isso aí. Tem muita coisa para a gente aprender da gente. Sim. Um processo continuado, né? Eu mesmo, você vê, eu já fiz autoconhecimento um tempão aí, com o processo todo, do tempo de ser. Já fiz inúmeras terapias, um monte de outras técnicas. E na última segunda-feira eu aprendi uma coisa de mim no grupo que eu participei, que eu já sabia, já tinham me dito, mas eu senti de verdade aquilo, e aí eu pude fazer algumas mudanças básicas, por exemplo, fazer alongamento, que a Bia falava que eu precisava fazer alongamento todo dia. E eu teimosamente nunca fazia, porque eu falava, não, sozinha eu não consigo fazer, sozinha eu não consigo fazer, tinha que ser com a Bia. Certo. Aí você caminha para a rua, aí você faz um monte de caminhada todo dia, não vai poder fazer alongamento? Aí eu comecei a falar, peraí, aí eu vi como eu estava sendo birrenta, que queria uma mãe para fazer alongamento comigo. As coisas já tinham me falado, mas eu nunca tinha sentido aquilo de verdade. Nessa segunda-feira, que foi essa semana passada. Então, isso é muito, porque de repente a gente, num momento, a gente sente algo que já fazia parte da gente e a gente não se dava conta. Por isso que o mergulho é importante. E o seu problema é não fazer alongamento ou ser birrenta? Eu não entendi. Eram os dois. Ah, Alongamento. A birra deve vir para outros lados também. Não fazia o alongamento por causa da birra, né? Por causa causa da da birra. birra, exato. O alongamento era o objeto É, que o comportamento ganhava forma. Aqui, né? Eu preciso ficar esperta para ver se é onde mais ela se manifesta. Isso. Aí com a consciência, é muito interessante a colocação dela, porque aí com a consciência da relação de causa e efeito no comportamento, ela pode agir de maneira consciente, né? Ela pode dirigir a vontade dela para aquilo que ela pretende, que nesse caso é fazer o alongamento. Agora, o comportamento de embirrar, né, de ficar ali chateada e empacar para fazer uma situação porque não está querendo fazer, isso ela mantém e vai acontecer em outras situações. Eu tenho que ficar só em observação direta comigo, para não deixar isso me atrapalhar a vida. Né? Como, por exemplo, a minha saúde. Aí nesse aspecto que algumas coisas são alteráveis e outras a gente tem que conviver, porque isso, nesse caso, esse traço de comportamento dela está ligado
a formação, a maneira como ela foi educada na infância, como passou as fases da vida. E tirar isso de si mesmo é como tirar uma parte de si, não tem jeito. Tem como, né? Agora, à medida que os objetos de representação, né, vão perdendo força, que a autoconsciência, a consciência dela mesma vai se ampliando, esses objetos eles vão perdendo cada vez mais sentido, e aí a birra vai perdendo espaço de Exatamente. manifestação. De alguma forma vai educando, né, desenvolvendo uma habilidade. Até lá tem que conviver consigo. É um sistema básico que está lá, firme e forte. Eu brinco, né? Eu posso começar a botar algumas coisas lá para o arquivo morto do computador. Não preciso deixar na minha área de trabalho para ficar acessando ele toda hora. Arquivo morto, que pode ser que um dia eu precise dele. Exato. Mesmo porque o comportamento birrento, ele tende a ser impertinente, insistente, não quer, vou fazer, tal, tal. E em alguns aspectos isso pode contribuir com ela. Então, eu não preciso jogar ele fora, mas eu tiro da minha área de trabalho, isso, entendeu, Eduardo? Não põe lá para me ficar cutucando ele toda hora. Posso deixar ele do arquivo morto, ou numa pastinha lá, onde eu guardo lá essas características que são minhas. Sim. E a organização, essa mudança, essa organização é um processo de autoaprendizagem, né? Se a gente, que é diferente para mim, pode ser outra coisa para vocês, não é a mesma coisa. Então, não tem como a gente dar receita de bolo, né? Façam isso. É um processo de cada um. Denise, falar em receita de bolo, a coisa que eu achei assim, mais interessante que eu ouvi do Carlos foi a tua história começou do desejo de duas pessoas. Você é o produto do desejo sexual de duas pessoas. Você foi desejado? Então, para você se conhecer, porque às vezes a pessoa ela foi fruto de uma violência, de um ato sexual ali que não foi desejado. Então, começa lá, você se encaixou naquela situação lá e traz aqui. Eu acho tão difícil de saber essa história. É complexo isso, exato, porque tem muito pai e mãe que nunca vão confessar isso para você. Não tô, você nem vai perguntar, mas eu estou falando A assim. gente quis você sim, você foi muito desejada, mas vai saber na real lá como é que foi. É uma coisa difícil de entender mesmo, por isso que eu estou comentando. É meio complexo. Porque às vezes você vê o pessoal estava se separando e engravidou, ficou porque engravidou. Ou seja, a relação já estava ruim. Você é um produto não muito desejado. Então, é complicado. Agora, mas Marilena, eu fiquei pensando qual a relação disso com a receita do bolo. Não, eu estou querendo dizer que você, como pessoa, a tua origem, vou saber a minha origem. Eu não fui desejado, por exemplo. A minha receita, no caso. Na origem, eu sou o produto sexual de duas pessoas que inconscientes que nem me desejavam. Sim. Aí, nesse caso, é a espécie humana fazendo humanos, né? A espécie humana. Não, a espécie humana é inconsciente. Isso. Então, e a forma que a espécie humana tem de fazer humanos é através dos próprios humanos. Enquanto a utopia, a distopia do Huxley não se materializar, né? Não, por isso que eu falei que uma das coisas que mais me chocou do autoconhecimento é refletir sobre isso. Refletir a tua origem. Você é um produto de um desejo sexual de dois que pode não ter sido desejado. Sim. Né? Então, você se encaixar em você mesmo, tem que olhar bem o seu desejo. Qual é o meu desejo? Então, assim, eu propago uma falta do quê? É uma reflexão curiosa, difícil de fazer. Uhum. Mais alguma coisa?
sobre as emoções Vou tristes. pensar nas minhas tristezas aqui, vou aceitá-las mais. Isso. Vou colocar uma colinha aqui desse papelzinho aqui, ó. Na parede. Comprei até Isso. post-it para eu pôr algumas coisas. Tristeza e as suas parceiras. O que elas querem me comunicar, o que elas querem me dizer sobre mim. Se elas estão aí, porque chegou a hora de ouvi-las. Então, marca um encontrozinho com a sua tristeza. A minha tristeza me faz bem, assim, em muitos momentos. Ela me ajuda a ter criatividade, ela me ajuda a fazer fechamentos, como esse que a Denise falou, né? Aconteceu de forma direta num trabalho de grupo. Às vezes, quando eu estou mais triste, assim, algumas coisas se iluminam dentro de mim. Já assim. pus aqui, Lucas. Tristeza. Vou olhar para ela todo dia aqui. Isso aí. Legal, Lucas. Obrigado. Obrigado, Denise. Obrigado, Marilene. Alexandre. Então, aí, semana que vem tem mais. Isso. Parabéns, Lucas. Obrigado por tudo, hein? Obrigado, eu agradeço. Né? Enquanto houver temas e assuntos para serem aprofundados em nós mesmos, eu me disponho a continuar aprendendo, porque aprender é sempre muito bom. Estamos aqui. Legal. Obrigado. Boa noite Muito a todos, bom. então. Obrigada, Boa Helena. noite. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.